vocês é o traumatismo, ou seja, uma fratura resultante dos acidentes de trânsito ou quedas acidentais. Observe na figura que esse paciente ele sofreu um baque muito forte, né, nessa região da cabeça, e aqui, por mais que não tenha ficado muitas vezes um ferimento externo, mas por dentro o cérebro dele ficou comprometido, tá? Dá para vocês verem daí? Dá sim. Pois é, isso que nós chamamos de TCE, traumatismo craniano encefálico, tá? O paciente sofreu um acidente, ele bateu a cabeça muito forte, por mais que não tenha ficado um ferimento externo, esse baque pode ficar internamente. Por isso que o paciente, quando ele sofre um acidente de trânsito, tem pessoas que vão direto para casa, né? Não, tem que ir para o hospital. Ah, mas eu só bati a cabeça, não estou sentindo nada, mas as consequências podem ser tardias. Esse paciente, no momento, ele pode apresentar só a dor local, ir para casa normalmente, mas ele pode depois apresentar, sim, esse traumatismo. Começa a vir a dor de cabeça, esse paciente pode vir até a óbito depois, tá? Eu já tive uma situação de um paciente que ele sofreu, ele teve uma briga com a irmã e ela deu uma panelada na cabeça dele com uma panela de pressão. E ele ficou bem, né? Depois, uns 4 dias depois, ele deu entrada no hospital, muito agitado, não falando coisa com coisa, e assim, transtornado. No momento eu achei que era abstinência à droga, porque ele era usuário de droga, e não desconfiei de um TCE, porque eu não sabia que ele tinha sofrido esse acidente. Quando o outro colega de trabalho chegou e viu a situação, ele foi me dizer, olha, esse paciente deu entrada um dia desse, sofreu um acidente com uma panela de pressão, pode ser um TCE. Aí nós encaminhamos o paciente para o hospital de referência, mas o paciente veio a óbito. E realmente era um traumatismo craniano. Para vocês verem como são essas situações, né? Às Professora, vezes até mesmo em casa. Oi? sempre o médico pergunta se vomitou, teve tontura, né? É. Nesse caso, esse paciente ele não chegou vomitando. Ele só estava agitado, como se ele estivesse drogado, né? Como se ele estivesse assim perturbado por qualquer outra coisa. Eu, sinceramente, eu não desconfiei de um TCE porque eu não sabia da história. Talvez se eu soubesse da história, talvez eu tivesse um olhar clínico diferente, né? Depois que eu fui saber da situação, aí mas a gente já tinha encaminhado, mas infelizmente o paciente não resistiu. E foram 2, 4 dias depois do acidente. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com as nossas crianças. Cai da rede, cai da cama, tá brincando, bateu a cabeça, né? Só levanta a criança, passa um gelo na cabeça e a criança vai brincar de novo. Foi um baque muito forte. Essa criança se às vezes apresenta vômito, mas às vezes não. Mas tem que ficar na observação. Se possível, levá-la mesmo na emergência para fazer a avaliação, para saber se isso não vai evoluir para uma situação mais grave depois. Tem que ter muito cuidado. O meu irmão teve, professora, quando ele começou a andar, ele caiu e bateu a cabeça. Aí, no momento ele não apresentou nada, né? Nem chorou, Sim. mas aí depois ele começou a vomitar e febre. E aí minha mãe correu com ele pro hospital e chegando lá bateram. Não sei o que foi que fizeram lá, mas descobriram o Uhum. que era. E deram Nossa. medicação. Mas ele ficou bem. Sim, eu não sei se vai ter aparecer algum problema depois, né? É Porque verdade. A pode gente tem que ter aparecer. muito cuidado. A gente tem que ter muito cuidado, porque tem as consequências tardias, né? Sim, E então, quando acontecer isso com as nossas crianças, a gente tem que ir para o hospital mesmo. Porque por mais que no momento não apresente nada, mas ele geralmente a criança ela fica na observação por 4 horas, se eu não me engano. Ele fica na observação, mesmo sem tomar medicamento, só para ver se não vai evoluir para um vômito, para uma febre, para uma dor excessiva. Depois que ele for avaliado durante esse período e observado que realmente não aconteceu nada, fez todos os exames, aí que ele é liberado
tá? Mas às vezes ainda é encaminhado para fazer tomografia, ressonância, tudinho, tá? Isso são coisas que podem acontecer no nosso dia a dia, né? Ninguém tá livre, né? Os sinais e sintomas. Eles dependem do local e da intensidade da lesão, mas caracteriza-se por distúrbios do nível de consciência. Lembra que eu falei para vocês que o paciente ele chegou confuso mentalmente? Né? Então, isso é muito. O nível de consciência nessa situação ela é muito importante. Se o paciente sabe onde ele está, se ele sabe o endereço dele, se ele consegue contar até consegue contar os dedos das mãos, se ele sabe referenciar o endereço dele, se ele tem noção de que ele está numa área hospitalar ou que ele está no chão de uma rua que sofreu um acidente, o nível de consciência ele é muito importante nesse momento. A confusão mental, né? Esse paciente ele pode ficar confuso, ele não sabe onde ele está, ele não conhece as pessoas devido a um impacto muito forte. O início súbito de déficit neurológico, aí ele começa a perder a noção de tudo, né? E esse paciente pode apagar, desmaiar, normalidades dos dinâmicos pupilares. Isso aqui, geralmente, quem avalia as pupilas nesses casos são os médicos, né? Que eles têm um aparelho adequado, tudo. Alteração dos sinais vitais, alterações visuais e auditivas, se ele está visualizando bem, se ele está enxergando de forma dupla, se ele está ouvindo direito o que você fala, se ele tem noção do que você está falando, se ele lembra o nome dos pais. Cefaleia, a dor de cabeça, às vezes pode ser intensa. As vertigens, ele pode ficar tonto, pode vomitar. Os distúrbios de movimento, se ele está conseguindo movimentar o corpo de forma adequada ou não. Pode entrar em convulsão também, né? E se a fratura for na base do crânio, pode ocorrer hemorragia pelo nariz ou pelo ouvido, dependendo de como foi esse baque, tá? O diagnóstico, exame físico, neurológico, a tomografia computadorizada, tá? Geralmente, se possível, fazer a tomografia é o melhor diagnóstico, é o melhor exame que vai te trazer um diagnóstico mais seguro e mais eficaz. Infelizmente, não são todos os hospitais que disponibilizam desse exame, né? O tratamento, frequência do traumatismo craniano encefálico ocorre, frequentemente o traumatismo craniano encefálico ocorre junto com o traumatismo cervical. Ele pode, se for um traumatismo encefálico, ele pode também sofrer um traumatismo cervical, ou seja, aqui na coluna, dependendo de onde foi o baque. Pode fazer, nesse momento a gente vai ter que fazer a imobilização cervical no ato do acidente. Geralmente quem faz isso é o pessoal do SAMU. A nossa indicação é não mexer no paciente em casos de acidente, imobilizar o corpo dele e esperar uma equipe adequada que faça o processo de imobilização, principalmente por causa da questão cervical. Houve baque na cabeça, envolveu o pescoço, envolveu a coluna cervical, então tem que haver imobilização. Tá? E de forma adequada, não é feita de qualquer forma, não é só você colocar o colar cervical no paciente e dizer que ele está posicionado, que eu já vi situações do próprio profissional não saber utilizar esse material e agravar a situação desse paciente. Então, a equipe tem que realmente ter segurança no que está fazendo. A oxigenoterapia, né, se for necessária, a utilização de oxigênio. Manter a cabeça elevada, se for possível. E o tratamento medicamentoso. Observação, esses tratamentos eles podem ser realizados na UTI, tá? Mas, às vezes, essa questão da imobilização, ela pode ser feita de imediato no momento do local do acidente, tá? Às vezes não, sempre. Cuidados de enfermagem.
manter decúbito dorsal em superfície rígida em casos de acidente, não mover o corpo do paciente até que chegue socorro, manter a oxigenação adequada. Às vezes o paciente sofreu um acidente, vê um monte de gente para cima dele, querendo ajudar, mas acabam atrapalhando. Então a gente tem que manter a calma, principalmente da família, para não ficar em cima do paciente, querendo mover, querendo levá-lo para o hospital de forma imediata. Explicar para essa família que a gente precisa de uma equipe treinada para retirar o paciente do local, porque qualquer movimento pode trazer um efeito contrário para esse paciente, tá? Sinais vitais, a verificação. Esse cateterismo vesical só se realmente for necessário e se o paciente já estiver internado na UTI, tá? Alguma dúvida até aí, gente? Não. Ok. Vamos lá. Vamos para o traumatismo da medula espinhal. Olha aí essa figura. Nessa figura, está mostrando bem o que é um traumatismo na coluna espinhal, né? É o traumatismo que ocorre na medula espinhal como consequência de um acidente automobilístico, de uma queda, acidentes esportivos e industriais ou ferimentos por bala. Olha só, né? A estrutura fica muito debilitada. E às vezes acontece desse traumatismo também ele não apresentar algum sinal no momento do acidente. Às vezes esse paciente ele pode apresentar depois, tá? E eu já vi situação de paciente que ele caiu daqueles banquinhos de madeira, né? Caiu de costa e no momento não sentiu nada. Teve uma vida normal por meses, só que essa lesão ela ficou sendo desgastada. Então, cada vez que ele andava, essa estrutura ela ficava roçando uma na outra, ia desgastando, desgastando, desgastando. Chegou um momento que esse paciente segurou na parede e disse: não consigo mais andar, de uma hora para outra. E ele perdeu os movimentos, né? E nunca mais fez cirurgia na coluna e não voltou mais a andar, infelizmente. Até porque se essa estrutura ela faz o rompimento da medula, ele vai entrar em óbito, né? Então, nesse caso desse paciente, foram meses e meses, quase um ano, essa estrutura se desgastando, se desgastando. Teve um momento que realmente ela rompeu, mas ela não rompeu a ponto de cortar a medula. Mas só que ele perdeu os movimentos, mesmo depois da cirurgia, ou sem os movimentos. As vértebras que são mais afetadas da coluna, geralmente, é a quinta, a sexta, a sétima, a 12ª e a primeira lombar. E isso varia muito de acordo com o acidente que o paciente sofreu. Mas as mais acometidas com relação ao traumatismo na medula espinhal são essas aqui, tá? O diagnóstico, os exames neurológicos, os radiológicos, né, feito da coluna e as tomografias também, tá? O tratamento imediato é a imobilização com colar cervical desse paciente nas situações de trauma, né? Deitar em superfície plana e rígida e não mexer no corpo desse paciente até que chegue uma equipe adequada, que saiba fazer esse procedimento de forma correta. Transportar imediatamente para o hospital, o mais rápido possível. Administração de oxigênio e medicamentos. Né? Envolvem uma melhora na qualidade de vida,
como um todo, a alimentação adequada, em horários regulares, o uso de muito líquido, redução de fatores que desencadeiem o estresse. Eu acho que isso aqui não é daqui, gente. Depois eu retiro, tá? Eu acho que eu misturei os assuntos aqui. Eu vou fazer correção depois. Ok? O tratamento é esse aqui, tá? Esse pedaço eu tiro depois, antes de mandar para vocês a apostila, tá? Eu vou fazendo essas apostilas tão rápido que às vezes eu confundo os assuntos. Aqui estou mostrando para vocês os exames neurológicos. Aqui, olha. O raio-x do crânio, como é que vai ser realizado, só uma foto, né? A angiografia cerebral, que é, é o exame de tomografia cerebral, para visualizar como é que está esse cérebro no interior do paciente, ó. É assim que ele fica, ó. Aí o médico ele vai identificar, né, se houve alguma esterilização de líquido devido a um baque, devido a um AVC, devido ao neurisma, tá? A punção lombar, geralmente quando o paciente ele sofre um AVC também, esses exames eles são para todos os assuntos que nós verificamos agora, tá? A punção lombar, no caso do AVC, ela vai fazer a avaliação do líquido cefalorraquidiano. Vai ser retirada uma quantidade desse líquido aqui da coluna do paciente para saber se não há presença de sangue, tá? Então, é feito também. Isso vai depender da situação do paciente. O eletrocefalograma, para ver como é que está as cargas elétricas desse cérebro, tá? Tomografia computadorizada, ela serve para todas as situações que nós verificamos, os acidentes, os traumas, tá? E a ressonância magnética também, que são os exames que são mais modernos, que hoje nós encontramos dentro das clínicas para a realização do melhor diagnóstico, tá? Alguma dúvida, gente? Não. Não. Esses assuntos até que eles estão ficando bem claros, né? Sim. Eu vou passar um vídeo para vocês, tá? Deixa só eu chamar o meu esposo para colocar, que eu não sei mexer. Eu não preparei, eu não preparei o que eu falei que para vocês ontem que eu ia fazer? Eu ia fazer um questionário, né? Não tive tempo, minha babá adoeceu e eu tive que afastá-la. Então, eu tô sem babá esses dias. Então, eu não tive tempo de fazer realmente. Já cheguei Vem aqui, amor. Cheguei do trabalho em cima da hora. Só deu tempo de fazer a aula. Mas também, eu olhando as apostilas, eu não vejo tanta necessidade, uma vez que as provas de vocês, elas são de consulta, né? Vocês vão fazer em casa, com calma, de consulta, dentro do período. Então, eu não vi tanta necessidade do questionário, tá? Até porque as apostilas estão bem claras também. Só um minuto, tá, gente? Beleza, professor. Só um minutinho que eu já vou colocar o vídeo para vocês, tá? Aqui. Ok, ajeitei.
Nossa turma nunca foi calada. Deixa a porta no teu celular, eu vou te chamar. Vocês estão visualizando o vídeo? Não, Vocês estão... Não. Não? Ainda tá a imagem ainda. Não tá não estão visualizando. Tá, só um minuto. Tá slide ainda. Não, já tem a imagem da aula. Vaso, uma artéria cerebral, se rompe e inunda Me o confirme cérebro quando de o vídeo sangue. aparecer. Vamos ver também que Agora esses sim. dois Tá tipos de aparecendo. acidentes vasculares cerebrais Tá, têm ok. tratamentos Tá ok, completamente tô aqui. diferentes. Ok. Tá, A obrigada. rotina nesses casos hoje qual é? Você está com uma pessoa de mais idade, de repente ela fica com a boca torta, se queixa que não mexe o braço. As pessoas dizem, isso vai passar, fica deitada, descansa um pouquinho. E nós vamos ver que isso é o pior que se pode fazer. Para discutir esse tema, nós trouxemos a doutora Sheila Martins. A doutora Sheila é médica neurologista da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e é Presidente da Rede Brasil AVC. Oi? Não é. Desculpa, eu vou ler porque eu esqueci. É professora e é presidente da Rede Brasil AVC. Desculpa o mau jeito. Vou começar explicando o que são os acidentes vasculares cerebrais. Bom, então, como já foi explicado, nós temos dois tipos, o isquêmico quando falta circulação e o hemorrágico quando rompe um vaso e espalha sangue pelo cérebro. A gente tem que suspeitar de um AVC sempre que ocorrer subitamente. Perda de força ou dormência, geralmente numa metade do corpo, dificuldade para falar ou para compreender a fala, dificuldade para enxergar em um olho, nos dois olhos ou na metade do campo de visão, tontura, geralmente rotatória, associada à falta de equilíbrio e falta de coordenação, e dor de cabeça insuportável que o paciente descreve como a pior que já teve na vida. Tem um teste simples que a gente pode fazer, e a gente pode lembrar, então, da sigla SAMU, porque a gente pede para dar o S de sorriso, pede para dar um sorriso e ver se a boca fica torta, o A de abraço, então eleva os braços e vê se um braço está fraco, o M de mensagem ou música, pede para dizer uma frase simples e ver se o paciente está falando normalmente. Qualquer desses sinais, urgente, ligue SAMU 192, porque o tempo é cérebro e cada minuto conta para salvar o cérebro que está em sofrimento. Muita gente pergunta, mas por que dá de um lado só o AVC, não dá dos dois lados? Porque depende do território onde o vaso foi obstruído ou sangrou, que vai dar o sintoma. E geralmente é de um lado do cérebro comprometido, compromete então a função do outro lado do corpo. É por isso que geralmente dá de um lado só. Quer dizer, para ter os dois lados acometidos, precisaria ter a mesma obstrução ou sangramento dos dois lados. Geralmente sim, mas existe uma situação que é uma artéria basilar que fica aqui na parte de trás, que se ela estiver ocluída, aí sim perde força nos braços e nas pernas e entra em coma, que aí é a situação mais grave que a gente pode imaginar. É a pior situação. É o pior cenário, isso. E você falou que nessa hora tem que chamar o SAMU. Normalmente as pessoas, quando tinham casos desses na família, diziam, bom, espera, vamos ver se melhora. O que mudou nessa história toda? Bom, o que mudou, felizmente, desde 1995 nós temos tratamento para o AVC, né? Então, hoje a gente sabe que o paciente tem que chegar rápido num hospital que está preparado para o atendimento desse paciente, que são os centros de AVC. Então, em 95 se descobriu que uma medicação que se utiliza na veia, vai pela circulação e desobstrui, a circulação desentope o vaso cerebral ocluído, pode diminuir as sequelas e salvar a vida do paciente.
quando utilizado até 4 horas e meia do início dos sintomas. Porque se esse vaso não abrir rapidamente, o cérebro vai morrendo e chega um momento que não adianta mais fazer o tratamento. E aí passou a se ter o conceito de que tempo é cérebro e que rapidamente o paciente precisa ir para o hospital. Por que a gente fala no SAMU? Porque o SAMU está sendo treinado no país inteiro para rapidamente identificar o paciente e levar para o local correto. Só para dar uma ideia, assim, da urgência, da necessidade da urgência no atendimento, assim, quantos neurônios vão morrendo à medida que o tempo passa? A cada minuto que passa, aproximadamente 2 milhões de neurônios morrem se o vaso não é aberto. Então, 1 minuto faz a diferença. E aí tem gente que diz, puxa, mas 2 milhões não acaba o cérebro rapidamente? Não, nós temos uma reserva muito grande de neurônios, mas com certeza, se a gente deixar o tempo passar, muitos neurônios vão morrer e o paciente pode ficar com uma sequela grave e até morrer por causa de um AVC. Então, imagine que aconteceu um caso perto de mim, eu corri com esse doente para o hospital, e um hospital que tem condições de dar um atendimento adequado para esse tipo de situação. Quanto tempo eu tenho para chegar lá e ainda dá para fazer uma droga na veia que dissolve o coágulo? Bom, essa pergunta é fundamental porque a gente pode fazer a medicação na veia até 4 horas e meia de início dos sintomas, mas quanto mais rápido o paciente receber o tratamento, maior a chance dele ficar sem sequelas. Então, assim que o sintoma for identificado, ele precisa imediatamente ir para o hospital. Então, você imagina que a cada minuto vão morrendo 2 milhões de neurônios. Se eu tenho um parente que sofre um AVC, eu identifico depressa, eu chamo o SAMU. Por que razão é que o SAMU já não faz esse medicamento logo de cara? Porque precisa de uma tomografia. Então, para diferenciar o AVC isquêmico do AVC hemorrágico, eu preciso de uma tomografia para excluir sangue. Então, precisa do atendimento hospitalar. E qual é o inconveniente de dar essa substância que dissolve o coágulo num caso que não é obstrução da artéria, e sim um acidente hemorrágico? Aí eu vou causar uma hemorragia ainda maior, podendo causar a morte desse paciente. Quer dizer, o doente precisa ter acesso à tomografia computadorizada o mais rapidamente possível. Exatamente. E não acontece da família levar o doente, chega lá, tem fila no pronto-socorro, tá aquela confusão, e ele ficar aguardando na fila? Exato. Isso mudou muito nos últimos anos, então os hospitais preparados, ele não aguarda na fila, o paciente com AVC é uma prioridade, ele passa na frente de todo mundo e é imediatamente atendido para poder ter chance de fazer o tratamento. E você, quando identifica que é um acidente isquêmico como esse, né, uma artéria que foi bloqueada por um coágulo, aí pode fazer o anticoagulante, não sei se posso chamar de anticoagulante. Trombolítico, né? Trombolítico em todos os casos? Não, tem alguns pacientes que têm contraindicação, né? Então, que tem uma área já de cérebro muito grande, que já morreu, a gente não pode tratar. Pacientes que fizeram cirurgia recente também não podem receber o tratamento, que estão usando anticoagulante e o anticoagulante está funcionando, já estava usando para prevenção, esses pacientes não podem receber trombolítico. Além disso, aqueles que chegaram além desse tempo do início dos sintomas não podem receber. Então, essa é a grande arma que revolucionou o tratamento do acidente vascular cerebral, né? Porque antes não tinha o que fazer, né? Exatamente. Esse foi o paradigma que mudou o tratamento do acidente vascular cerebral lá em 1995. E que criou a necessidade do atendimento emergencial, né? Exatamente. No mundo inteiro se começou a construir o atendimento de urgência. Pois é. De 1995 para cá são 24 anos, não é, Sheila? Você acha que nós temos no Brasil essa consciência entre a população de que quando percebe os sintomas do AVC tem que correr para o hospital? Infelizmente ainda não, apesar das grandes campanhas de alerta à população que têm sido feitas anualmente agora, né, próximo do Dia Mundial do AVC, 29 de outubro, nós fazemos campanha no país inteiro para alertar a população que o AVC existe, que é uma urgência médica e que tem tratamento. Ainda assim, só 30% das pessoas chegam para ser tratadas em até 4 horas e meia de início dos sintomas. Então, a gente tem que ser muito melhor, a gente tem que alertar e fazer essas pessoas chegarem mais rápido. O ideal era chamar o SAMU nessa época, nessa hora, não é? Exatamente. Aí você chama o resgate vem. Eles atendem normalmente esses casos? Normalmente sim. Todos os lugares que o SAMU
está treinado e está engajado na rede de AVC, sim. Isso é 60% dos centros de AVC, 70% tem a cobertura do SAMU no programa de AVC. Ainda tem o restante 30% ainda precisa estar engajado na rede de AVC. Mas se acontecer da minha região não ter SAMU e eu tiver sintomas, a gente lançou um aplicativo chamado AVC Brasil, onde a gente consegue, em qualquer lugar do país, olhar quais são os centros de AVC da região, por distância, e se são públicos ou se são privados, para que o paciente possa ir para o lugar certo. E quantos desses centros existem? Existem 182 centros de AVC no país, dos quais a metade são públicos. É pouco, não é? É muito pouco. Quantos precisariam existir? Não, pelo cálculo, nós precisaríamos de 900 centros de AVC no país para essa população, né, que nós temos de mais de 200 milhões de habitantes. Quer dizer, nós temos 20% da necessidade coberta. Exatamente. E quando você indica o que nós chamamos de trombectomia, que é uma técnica bem mais recente do que essa de usar um trombolítico para dissolver o coágulo? Essa foi uma grande revolução. Então, desde 2015 se sabe que a trombectomia, que é o tratamento por cateterismo, desobstrui os grandes vasos cerebrais ocluídos, porque a trombólise, quando o vaso é muito grande, que está obstruído, ele não funciona tão bem. Então, só funciona em mais ou menos 10 a 25% dos casos. Nesses casos, então, a trombectomia deve ser indicada, e aí ela pode ser indicada, na maioria dos pacientes, até 8 horas do início dos sintomas, e alguns casos especiais selecionados por uma neuroimagem mais avançada, até 24 horas. Explica como é feita a trombectomia. Então, se faz um cateterismo na virilha, se vai com o catéter até o coágulo lá que está obstruindo a circulação cerebral, e aí podem ser usadas duas formas. Uma é um estente que se abre dentro daquele coágulo, ele incorpora aquele coágulo e depois sai da circulação, então junto com o catéter, ou se faz uma aspiração, então suga aquele coágulo para tirar da circulação. E às vezes as duas técnicas são usadas juntas. E o que acontece nessa hora, quando você consegue tirar o coágulo? Aí volta a circulação naquele local, e quando a gente tem sorte, realmente tratar precocemente, a gente tem a felicidade de ver o paciente recuperando, às vezes na hora, a função que estava perdida, né? Então a gente salva o cérebro que estava em sofrimento, mas que ainda não morreu, então trazendo de volta a função e muitas vezes salvando a vida desse paciente. Aí as pessoas podem dizer, puxa, mas num país como o Brasil, desse tamanho, com o SUS enfrentando tantas dificuldades, será que vale a pena você usar um procedimento desse que envolve catéteres, tomografias, etc., portanto, caro? Exatamente por isso que foi feito um estudo brasileiro que nós, então, lideramos no país, o Grupo da Rede Nacional de Pesquisa em AVC, junto com o Ministério da Saúde, para avaliar se essa técnica era execuível no SUS, então se a gente conseguia ter a logística suficiente para fazer o tratamento rápido, precisando de neuroradiologista intervencionista, sala de hemodinâmica, anestesista, angiotomografia, então todo um aparato maior para poder dar o tratamento para esse paciente, e para ver se, além de ver se ele é execuível, se ele era efetivo, como nos estudos do primeiro mundo, e se ele era custo efetivo, ou seja, se o SUS pode pagar esse tratamento. Nós ficamos muito felizes porque em 2 anos nós terminamos esse estudo, que foi julgado internacionalmente, então tinham juízes internacionais para avaliar complicações e resultados do estudo, que recomendaram parar esse estudo quando a gente estava com 174 pacientes, porque já havia uma alta positividade mostrando que realmente a trombectomia é efetiva no SUS. Então, nós conseguimos mostrar que quem faz trombectomia comparado com o melhor tratamento clínico tem 3 vezes mais chance de voltar ao normal, mesmo nos casos graves, tem 2 vezes mais chance de ficar independente para as atividades do dia a dia, e mais importante ainda, em termos de mortalidade e incapacidade grave, se reduz de quase metade dos pacientes que morrem ou têm incapacidade grave quando não tem tratamento, para 30% quando eles têm tratamento. Então, não tem dúvida que é efetivo no SUS, é um grande orgulho para os brasileiros nós termos concluído esse estudo com esse resultado. Então, quando você faz uma trombectomia dessas que deu certo, só para as pessoas entenderem direito, todo o gasto que é feito nessa hora
Que tipo de serviços economiza no SUS depois? Bom, economiza porque o paciente sai do hospital mais cedo, ele fica menos tempo internado, porque está com menos sequela, precisa de menos tempo de UTI, que é um gasto grande, menos tempo de antibiótico, que também é um gasto grande, porque o paciente que fica muito sequelado tem pneumonia, infecções mais frequentes. Depois da alta hospitalar, ele precisa menos reabilitação, menos fisioterapia, ele reinterna menos por causa das complicações das sequelas do AVC, ele volta ao trabalho quando é possível, com então menos custo de previdência e menos custo de um cuidador, que geralmente um familiar tem que parar de trabalhar para poder cuidar desse paciente. Então, somando tudo isso, esses gastos todos que o paciente que fica com mais sequelas tem, certamente nós comprovamos isso, o tratamento é custo efetivo para o SUS. Eu vou pegar algumas perguntas que foram feitas pela internet, Sheila, e vou te fazer. O Luiz Toledo pergunta quais as formas eficientes de prevenção de AVCs e se existe um componente étnico. Sim, bom, a pergunta é ótima, a campanha do Dia Mundial é essa, né? Um em cada 4 de nós ao longo da sua vida vai ter um AVC, não deixe que seja você, chamando as pessoas para elas aprenderem que 90% dos casos podem ser prevenidos se a gente controlar 10 fatores de risco. Então, tratar a pressão alta, o colesterol elevado, o diabetes, o fumo, a fibrilação atrial, que é a arritmia cardíaca mais comum, começar a fazer atividade física, alimentação adequada, ou seja, menos sal, menos gordura, menos carboidrato, depressão e ansiedade é outro fator de risco muito importante, obesidade é outro fator de risco importante, e o fumo, que eu acho até que eu já falei, mas são os 10 fatores mais importantes, o tabagismo e o abuso de álcool. Então, esses fatores, todos a gente pode atuar, reduzindo, então, a chance do paciente ter um AVC. Desses fatores, qual é o mais perigoso de todos? Pressão alta. Se eu tiver que escolher um fator para atuar, para diminuir 50% dos casos de AVC, é a pressão alta. E o mais importante é as pessoas entenderem que a pressão boa é a pressão normal, é 12/8, né? A campanha da Sociedade Brasileira de Cardiologia, eu sou 12/8, para que as pessoas saibam que a pressão normal é que diminui o risco de AVC. Pergunta da Carolina Tessler. Qual a taxa de mortalidade nos casos de AVC? E qual é o tipo mais perigoso, isquêmico ou hemorrágico? Excelente. Então, o isquêmico é o mais comum, ocorre em 85% dos casos, o hemorrágico em 15%. O hemorrágico é mais grave, tem 40% a 50% de mortalidade, mas o isquêmico pode ter alta mortalidade se a gente comparar centros de AVC, que tem aproximadamente 15% a 20% de mortalidade, com os não centros de AVC chegam a ter 45% de mortalidade. Então, é o que faz a diferença, é estruturar o atendimento. E o que você acha que é mais responsável por essa diferença? A diferença é a criação dos times multidisciplinares, a unidade de AVC, então é o atendimento conjunto do paciente, desde que ele chega e receber os tratamentos baseados em evidência, tanto a trombólise quanto a trombectomia, quando tiver indicado, é isso que diminui a mortalidade. Pergunta da Thaís Roque. Qual a possibilidade de uma pessoa que teve um AVC hemorrágico se recuperar tendo uma boa assistência? Sim, com certeza tem mais chance do que se não fizer tratamento. Então, 40%, mais ou menos 30% a 40% dos AVCs hemorrágicos morrem e a chance de ficar com sequela grave existe. O que a gente faz no AVC hemorrágico é rapidamente baixar a pressão desse paciente para evitar que aumente o sangramento. A chance dele ficar bem funcionalmente é de mais ou menos 30%. Esses casos são bem graves. Pergunta da Tainara Ribeiro. AVC e aneurisma é a mesma coisa? Aneurisma é uma malformação de um vaso cerebral que fica como se fosse uma bolha que pode estourar e causar um AVC hemorrágico. A Natália Rodrigues quer saber qual a idade de risco para um AVC e se essa idade é diferente entre homens e mulheres. A idade de maior risco é acima dos 60 anos. Hoje a gente tem AVCs em jovens com as mesmas causas da pessoa de mais idade. Então, as pessoas aos 40 anos já estão hipertensas, obesas, diabéticas, e isso faz com que os pacientes tenham um AVC mais jovem, mas o AVC pode acontecer em qualquer idade, inclusive em crianças. Então,
com os sinais de alerta, em qualquer idade, eu tenho que pensar primeiro em AVC. E a pergunta anterior a respeito de etnia e homens e mulheres, então os negros têm um risco maior e ao longo da vida os homens têm um risco um pouco maior, mas como as mulheres vivem mais, depois da menopausa, quando elas ficam mais idosas, elas têm um risco, elas têm mais AVCs do que os homens. Pergunta da Samila Nisoli. Consumo de álcool pode desencadear algum tipo de AVC? Pode, o excesso de álcool, ele aumenta a pressão e é um fator de risco para o AVC. Então, nesses 10 fatores de risco, o álcool está incluído e a gente tem que reduzir o consumo e evitar o uso diário. Evitar o uso diário. Isso. E evitar o uso em grandes quantidades. Exatamente, com certeza. Qual a relação entre pílulas anticoncepcionais e o aumento de risco de ter um AVC? A pílula anticoncepcional aumenta o risco, aumentando a viscosidade, deixa o sangue mais grosso. Geralmente ela sozinha não é um fator de risco, mas pílula anticoncepcional junto com fumo é um fator de risco enorme. E se tiver pílula anticoncepcional mais fumo, mais enxaqueca, aquela que tem alteração de visão junto, aí é mais de 20 vezes aumentado o risco de ter um AVC. Tem uma relação direta entre enxaqueca e AVC. Enxaqueca com aura e AVC, Com aura. isso. Explica o que é a aura. A aura é aquele sintoma visual que pode, alguns pacientes que têm enxaqueca têm antes, o visual é mais comum, então tu começa a ver visões, faíscas de luz, imagens coloridas, diminui um pouco a visão e dali a uns 15 minutos é que vem a dor de cabeça. Essa é a aura mais comum e a aura, a enxaqueca com aura aumenta o risco de AVC. Falar em risco, o Magno Silva não diz que idade ele tem, mas diz que é fumante e pergunta se ele tem probabilidade de ter um AVC. Sim, o fumo não deveria existir mais, né? Então o fumo piora todas as doenças, ele é um fator de risco importante para o AVC, para o infarto, para o câncer, né? Então, com certeza aumenta o risco e largar o fumo seria fundamental para melhorar a saúde no geral. Você recomenda para todos os seus pacientes que fumam, que eles achem um jeito de parar de fumar? Sim, eu recomendo para todos os pacientes e recomendo que façam tratamento para parar de fumar, que pode usar medicação ou terapia cognitivo-comportamental, tem grupos de ajuda para parar de fumar, porque é importante. Pergunta da Eunice Sacconi. Remédios antidepressivos aceleram casos de AVC em mulheres? Não, remédios antidepressivos não aceleram o caso de AVC. Na verdade, às vezes pacientes com AVC têm depressão e os antidepressivos, inclusive, ajudam na recuperação porque aumentam o estímulo da pessoa para se ajudar e trabalhar na reabilitação. A Érica Contre Ribeiro. Existe relação no consumo de energéticos e AVC? Não, geralmente o consumo de energéticos não aumenta o risco. A Ângela Araújo quer saber se é verdade que podemos ter durante a vida pequenos AVCs. Na verdade, a principal manifestação da doença circulatória cerebral não é o AVC, é a demência, é a perda de memória, que pode acontecer com os pequenos AVCs que a pessoa às vezes não se dá conta, então eles podem existir sem a pessoa se dar conta. A Rúbia Pereira Ramoso. AVC dá sinais? Quais? Dá sinais agudos, então quando acontece é de repente os sinais, esses que eu já expliquei, de perda de força, dormência, dificuldade para falar e para enxergar, mas as pessoas que já têm esses fatores de risco, isso é um sinal de que pode ter um AVC. Então a gente está lançando nessa campanha também um aplicativo que foi feito na Universidade da Nova Zelândia, chamado Riscômetro de AVC, baixa gratuitamente na Apple Store ou no Google Play e a pessoa calcula o seu risco de ter AVC em 5 anos e 10 anos, se compara com pessoas da mesma idade e sexo para ver se o seu risco está aumentado e consegue aí, a partir das suas respostas, ter dicas de prevenção. A gente está lançando isso porque a gente quer que as pessoas aprendam elas mesmas a se prevenir e se proteger do AVC. Você pode assim, citar essas formas de prevenção que reduzem o risco? Sim, então, quem é hipertenso, tratar a pressão alta com medicamentos quando for indicado pelo médico para atingir uma pressão normal, diminuir o consumo de sal nos hipertensos é muito importante, fazer atividade física, que aí, além de ajudar a baixar a pressão, ajuda a controle do diabetes, ajuda a diminuição de peso e a atividade física em si diminui o risco de AVC.
tratar o diabetes, tratar o colesterol elevado, evitar comidas gordurosas, evitar comidas com carboidrato em excesso, ter uma vida mais tranquila, né? Então, tentar diminuir a ansiedade e depressão, pedir ajuda ao médico para isso. Quem tiver arritmia cardíaca, fibrilação atrial, que a gente pode reconhecer pelo pulso, o ritmo batendo irregularmente, fazer o tratamento, que tem alta chance de redução, então, dos casos de AVC. Então, ter uma vida mais saudável e tratar os fatores de risco. A Mônica R. pergunta, boa tarde. Gostaria de saber se algum sintoma está relacionado com os olhos, quando há aquela vermelhidão intensa nos olhos. Não, vermelhidão intensa não é sinal de AVC, mas a visão sim. Então, visão dupla ou visão pela metade ou perda de visão no olho pode ser um AVC. O olho vermelho não. Rafael Ferreira quer saber se quem tem muita ansiedade corre mais riscos de AVC. Sim, então a pessoa mais ansiosa ou mais deprimida tem um risco aumentado e a recomendação é que realmente faça tratamento ou psicoterapia ou use medicações, é conversar com o seu médico porque aumenta o risco. A Flaviana Lucena Lira quer saber a relação entre trombofilia e o AVC. Isso, essas são as causas mais raras de AVC, mas acontece, então pessoas que têm doenças da coagulação têm um risco aumentado de ter AVC, é mais comum em mulheres, mas também pode acontecer em homens, e aí são as causas, geralmente, dos AVCs nas pessoas mais jovens, que a gente tem que procurar a causa, e geralmente usar anticoagulante diminui muito esse risco. Gabriel Bassi, o SUS cobre todo o tratamento do AVC? O SUS cobre a trombólise, cobre o atendimento em unidade de AVC, que é um estímulo, e agora com o estudo Resilient, que acabou há poucos meses, há 4, 5 meses, nós estamos junto com o Ministério da Saúde, então agora avaliando como é que vai ser incorporado o tratamento no sistema público de saúde, que a gente espera que possa ser em breve. A Rafaela Godoy pergunta quais seriam os exames necessários para um paciente que sente dores intensas na região de trás da cabeça. Bom, aí precisa procurar o médico, porque dores intensas, o mais comum é dor muscular, né? Então precisa o médico avaliar para ver o que é a causa da dor intensa. E o mais comum, dores na coluna cervical. Coluna cervical ou muscular, exatamente. Ok, gente. Estão me ouvindo? Sim. Oi? Professora. Ficou bem claro os assuntos, né, gente? Sim. Tá? Então, amanhã nós vamos nos preparar para a nossa avaliação, tá? No mesmo horário da aula. Eu vou liberar a prova nesse horário. E organizem o material de vocês, as apostilas. Essa apostila de hoje, eu vou verificar o que tem que ser retirado e eu coloco para vocês, tá? Até mais tarde, tá bom? No grupo. Alguma dúvida? Eu fiquei com uma dúvida. Pode falar. Agora tem como a senhora jogar esse vídeo? Sim. Tem um outro vídeo também da outra aula, eu vou tentar colocar tudo, tá? Pode falar. A minha dúvida foi em relação ao vídeo sobre a pergunta que teve lá da questão do AVC hemorrágico, né? Ela diz que através de medicamentos eles fazem com que a pessoa baixe a pressão. Se não corre o risco de piorar, agravar a situação pelo fato disso. O uso do medicamento para baixar a pressão? É porque ela falou lá que quando a pessoa tem o AVC hemorrágico, né? Eles fazem o uso da medicação para a pessoa tá baixando a pressão arterial. Isso, porque quando... Aí é a seguinte... A minha dúvida é a seguinte, será que fazendo isso não teria a probabilidade de piorar ainda mais a situação? Não, pelo contrário. Pelo contrário, a gente vai usar a medicação, porque se ela sofrer um AVC em consequência da pressão alta, que é justamente um dos motivos que mais acometem a pessoa a apresentar um derrame cerebral, então, baixando a pressão, vai diminuir o extravasamento de sangue. Diminuindo o extravasamento de sangue, vai ficar mais fácil de intervir na situação desse paciente, entendeu?
Entendi. Então, se tem uma hemorragia, se ele ainda tiver com a pressão alta, essa hemorragia ela vai permanecer. Então, ele vai continuar perdendo sangue, perdendo sangue. No momento que faz o medicamento e essa pressão começa a baixar, naturalmente esse sangramento também vai começar a diminuir e a normalizar. Então, a gente tem mais chances de salvar esse paciente. Assim, não seria viável medicação que fizesse estancar essa hemorragia, algo do tipo, sei lá? É utilizado alguns medicamentos que, devido à necessidade, e só que eles têm muito cuidado, porque no momento que faz o controle dessa hemorragia, ele pode apresentar muito coágulos, né? Então, às vezes, é feita até a retirada dessa quantidade de sangue através de procedimento cirúrgico, dependendo da situação. Ah, sim, beleza, professor. Não leva a mal, não. Não, tudo bem, a gente está aqui para isso. Mais alguma dúvida? É só Não. isso, a minha é só isso. Professora, na questão da hemorragia sangramento, é utilizado o Transamin, né? Nesse caso, não. Geralmente, o Transamin é utilizado mais para as questões hemorrágicas, assim, ferimentos, né? Eu não sei te dar certeza se no caso neurológico é utilizado isso daí, esse medicamento. O que é utilizado, geralmente, que eu conheço na emergência para a questão de baques é o Tramadol, se eu não me engano, que é um soro, não sei se você já viu lá na unidade, para diminuir as chances dele apresentar um quadro hemorrágico. Ah, tá, entendi. Não sei te dizer se essa medicação é utilizada, até porque as medicações que são utilizadas para a questão questão do sistema nervoso central são, às vezes, mais diferentes. São medicações específicas pelo neurologista, né? Mais alguma dúvida, gente? Não, não. A senhora vai Não? explicar amanhã como é que vai ser a nossa prova, né? Sim, amanhã eu vou colocar a prova, mas antes vou passar as orientações para vocês, tá bom? É prova de consulta, é só vocês fazerem com calma e entregar até no momento do prazo, tá? Beleza, Tá bom. professora, beleza. Ok, crianças, boa noite, durmam com Deus, tá bom? Boa Até noite. amanhã. Boa noite. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Amanhã. Noite. Tchau. Louco que demos.